fim de ano tá chegando e para quem tá pensando em trocar ou comprar um novo smartphone, esse é o melhor período. No vídeo de hoje eu preparei então uma lista para você ficar de olho nos melhores telefones da Samsung para comprar agora no final de 2024. Claro que os links de cada um deles estão na descrição e eu tenho também uma outra dica muito legal de como você pode economizar, que é usar os nossos grupos de oferta que estão tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Lá todos os dias uma equipe faz uma curadoria do que tá barato na internet. Então fica de olho, não perde essas ofertas e agora bora começar! Para abrir essa lista eu quero falar do basicão A15 5G, que traz boas especificações para quem quer economizar ao máximo. A sua construção é simples, ele tem um corpo todo em plástico, mas a sua aparência remete aos topos de linha da empresa, o que minimiza essa sensação de celular baratinho, de brinquedo. Na frente, ele não é tão bonito assim. A Samsung continua colocando esse entalhe de gota em volta da câmera, o que me desagrada um pouco, e as bordas em volta da tela são bem destacadas, são grandes, o que não é necessário, já que ele tem um painel Super AMOLED, é realmente para economizar. Esse lado da tela de ter a tecnologia AMOLED é boa, e essa tela conta também com 6.5 polegadas, além de 90 Hz de taxa de atualização e 800 nits de brilho, que para um telefone de entrada tá realmente muito bom. Mas o diferencial aqui é que esse é um smartphone com tela Full HD Plus e que vai custar ali perto dos R$800, mas que pode cair ainda mais. A concorrência só tem utilizado o painel IPS e HD. Focando numa experiência mais próxima dos intermediários, o A15 5G ele tem um SoC da Dimensity 6100 Plus com 4, 6 ou 8 GB de memória RAM e até 256 de armazenamento, mas começa em 128. Ele vai bem no uso comum do dia a dia e até arrisca alguns jogos. Isso é o ideal apenas para quem quer jogar uma vez ou outra, porque ele não vai rodar os jogos na maior resolução possível. Mas no LoL, se eu coloco no baixo, ele já consegue bater 90 Hz, então fica com uma frequência melhor, mas com uma resolução pior. A bateria de 5.000 mAh dura o dia todo, mas o problema aqui é que o carregador demora muito para completar uma recarga. Porém, você pode deixar o modelo de 15 watts que vem na caixa e depois usar um de 25 watts que acelera o processo um pouco mais. Só tem que comprar por fora. Por fim, as câmeras do A15 5G fazem um ótimo trabalho com o seu sensor principal de 50 megapixels e o frontal de 13. Claro, ele até tem uma lente de 5 e mais uma outra de 2 para ultra-wide e macro, mas eu acho que elas não são tão boas assim. É melhor focar nas principais. Por ser um telefone mais básico, ele não tem algumas funções como usar as duas câmeras de uma vez só ou gravar vídeos em 4K. Isso só está presente nos modelos mais caros. O foco é em tirar a foto com a lente principal e na frontal, e nesse sentido ele vai muito bem e melhor do que os concorrentes, na minha opinião. Eu já encontrei esse modelo por R$809 no Mercado Livre e eu tenho certeza que ele consegue chegar ali a uns 750, e nessa faixa ele é bem competitivo. E para eu não me repetir em tudo que eu já disse agora, eu queria citar o Galaxy M15, que é praticamente o mesmo smartphone, mas com uma bateria de 6.000 mAh. Nesse momento ele tá mais de R$1.000, tá? Agora se você encontrá-lo por menos do que isso, essa versão é a ideal para você que prefere ter uma bateria de longa duração. Só fique esperto porque o Galaxy A15 5G também tem um modelo com apenas 4G, enquanto o M15 é só 5G e só pode ser comprado online. Seguindo as recomendações, o próximo é o Galaxy A35. Ele foca em estética e desempenho e é um pouco diferente dos modelos citados antes. Ele tem a lateral toda em plástico brilhante, com acabamento reto e traseira em vidro, mas segue com a mesma cara do Galaxy A55 e também dos modelos da linha S. Completando os destaques da construção, ele passa a ter o IP67 para proteger o celular com algum acidente aí com líquidos ou poeira. Esse cara abriu mão dos entalhes em volta da câmera, mas continua trazendo bordas bem grandes nesse painel, que é um Super AMOLED de 6.6 polegadas e que melhora. Nas especificações do painel, a Samsung colocou 120 Hz e um brilho máximo de 1000 nits, melhor que o anterior, mas que não tem o HDR10 Plus para você assistir filmes e séries com essa função de HDR. A resolução é Full HD Plus e ele tem o Gorilla Glass Victus Plus como proteção da tela, então ela deve riscar menos. O processamento é algo que dá um salto bem grande. Temos por aqui um Exynos 1380, que equipou o A54 de 2023 e graças a isso o smartphone trouxe várias características exclusivas do modelo do ano anterior. A principal função é a Nightography, que melhora
melhora as fotos no modo noturno e que dá mais detalhes para cores em ambientes com baixa luz. Realmente é uma diferença grande, tá? O sensor de 50 megapixels, que é o principal, faz fotos realmente boas, assim como a lente de 8 megapixels de ângulo mais aberto. A frontal também tá bem legal, então eu acho que na faixa de preço que ele tá, ele é a melhor câmera do momento. Onde tive mais dificuldade foi na câmera macro de 5 megapixels, mas depois de tentar algumas vezes e aprender onde estava o foco dela, o smartphone até que faz fotos ok. Seguindo para a parte de bateria, é mais do mesmo, tá? Ele tem 5.000 mAh de capacidade, vem com um carregador de 15 watts, que é o padrão para os intermediários, mas assim como toda a linha da Samsung, ele também recebeu compatibilidade para carregar com 25 watts, o que ajuda a salvar alguns minutos e completar uma recarga bem rápido. A minha principal dica é você comprar um carregador de 30 watts no AliExpress ou até mesmo no Mercado Livre, de marcas como Ugreen ou Baseus, para conseguir não pagar muito caro e ter um carregador legal. Eu já encontrei o A35 por R$ 1.200 no varejo, eu acho que vai ser a promoção de Black Friday dele, mas o normal é você encontrar ele ali perto de 1.400 e 1.600. Nessa faixa de preço superior, é mais fácil você seguir direto com o A55 ou até o M35, que é o próximo modelo que eu vou comentar, mas por 1.200 ele é muito competitivo por conta da construção, da câmera e do desempenho. Aliás, um dos melhores custos-benefício do momento é o M35. Esse é um smartphone que foca em quase todas as coisas que nós temos no A35, porém ele sempre está ali na faixa dos R$ 1.350. A expectativa é que para Black Friday, para as festas de final de ano, ele caia um pouco mais o preço e se mantenha mais barato do que o A35, já que a sua construção é um pouco mais simples. Ele traz a mesma tela do A35, 6.6 polegadas, 120 Hz, bordas gigantes e sem o entalhe para a câmera frontal, só aquele buraquinho pequenininho. No processamento também tem o Exynos 1380. A diferença é que no Brasil o M35 ele só é vendido na versão com 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento, enquanto que o A35 começa em 128 com 6. Então você tem uma construção mais simples, mas com mais memória RAM e armazenamento. O poder de processamento, a qualidade de fotografia e de vídeo de ambos é exatamente igual, com uma pequena diferença para o sensor macro, que na linha M tem 2 megapixels contra 5 do A35. A Samsung resolveu também destacar no M35 a bateria, que passa para 6.000 mAh, conseguindo durar até 2 dias inteiros com uma única carga, caso você não abuse de jogos e do uso da câmera. Para recarga é o mesmo esquema que eu citei, vem com 15 watts, tá? E daí demora 3 horas para encher esses 6.000 mAh, mas você pode pegar também um carregador um pouco mais potente para acelerar esse processo. No dia em que eu estava concluindo esse roteiro, ele tava os mesmos 1.350 que a gente tinha visto antes. E as minhas dicas para você economizar nele ou em qualquer outro equipamento são as seguintes. Primeiro, dá uma olhada no comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão para computador ou aplicativo Android, onde você compara preços, testa cupons automaticamente e cria alertas para ficar de olho no preço do que você está de olho. Tem também os nossos grupos de ofertas, que todos os dias tem uma curadoria dedicada, não só para celular, mas para vários outros tipos de equipamento. A gente olha o que está barato na internet e avisa para vocês. Tem link para as duas coisas aqui embaixo e agora deixa eu passar para o próximo modelo. Para encerrar as minhas indicações de linha A e linha M, vamos falar do único 55 que importa, que é o A55. Eu sei que tem uma galera que se interessa pelo M55 porque ele veio com Snapdragon, por causa da câmera frontal com resolução absurda e pelo carregador de 45 watts que também está disponível nele, mas olha, na boa, esquece, esse aparelho chegou problemático e não é bom no que ele se propôs a fazer, ele não deu conta. Já o A55, cara, esse é um intermediário de respeito, que tá com características muito legais. Vamos começar falando do corpo de vidro da traseira e do metal escovado na lateral, que entrega uma robustez para esse celular, uma segurança melhor para ele. Tal como o A35, ele também tem IP67, o que dá uma durabilidade maior para ele. A tela é basicamente a mesma do A35 e M35, mas com a adição de suporte ao HDR10 Plus, que melhora os conteúdos que estão disponíveis com essa função. A Samsung diminuiu um pouco as bordas ano a ano e eu acho que elas poderiam ser até menores para essa faixa de preço, mas a tela ainda assim é muito boa. Quanto ao processamento, temos a estreia do Exynos 1480, que é uma boa atualização de desempenho para o celular intermediário. Ele roda todos os jogos, executa tarefas pesadas com tranquilidade e ainda possibilitou a chegada do recurso Circule para pesquisar do Google. Nas memórias, ele começa com 6 GB de memória RAM e 128 de armazenamento, o que eu já começo a considerar pouco para os dias de hoje, afinal os modelos de entrada já tem 128. No entanto, aqui as coisas começam a ficar melhores para quem gosta de jogar no smartphone, ele está bem mais esperto.
Porém, o destaque não é esse, e sim suas câmeras. Ele traz um conjunto traseiro com um sensor principal de 50 megapixels, uma ultra-wide aprimorada de 12 e mais uma macro de 5 megapixels. A frontal é um pouco mais forte que a dos outros modelos que eu citei e conta com 32 megapixels. E olha, eu gosto muito dos resultados desse celular, tanto nas fotos como nos vídeos. A câmera principal tem uma estabilização ótica superior, muito parecida com a de topos de linha, e isso ajuda tanto nas fotos com Lightography quanto com média luz e também na parte de você gravar em 4K. Ele tem nessa gravação uma taxa de bits mais alta para melhorar o FPS, o HDR e as cores. Então realmente é um salto de qualidade de gravação quando você olha um A35. É um celular que já vai começar a aparecer nesse ponto um topo de linha. Com relação ao preço, perto dos R$ 1.600, ele já começa a ser uma promoção, mas nos 1.800 ele meio que tá na faixa normal dele e que eu acho que não faz tanto sentido. Se você encontrar ele entre 1.600 e 1.700, já é um custo legal, mas abaixo dos 1.600 vai ser a principal promoção da Black Friday. Outro modelo Galaxy que está no limite entre topo de linha e intermediário é o Galaxy S23 FE. Esse celular ele conseguiu agradar mais do que a versão do S21 FE, mas eu acho que nenhum deles vai conseguir o sucesso que o S20 FE Snapdragon teve. A versão de 2023 chegou com corpo em metal, com acabamento em vidro, com design parecido com o da linha A, na verdade ele parece um A55 mais robusto, mas com laterais mais curvadas, e daí eu tive a sensação que ele veio para ocupar a lacuna deixada pelo A73. Suas câmeras, diferentes do grupo de smartphones da linha A, trazem um sensor adicional para zoom ao invés de macro, o que deixa ele mais versátil. Já os outros dois sensores são basicamente iguais ao do A55. A câmera frontal do S23 FE tem 10 megapixels e é um pouquinho inferior aos demais modelos. Ele processa, no entanto, as fotos de forma diferente, já que o SOC presente nesse smartphone é de um topo de linha mais antigo. No entanto, a foto frontal é inferior ao intermediário da empresa, pelo sensor mais fraco. O foco da Samsung é economia e processamento mais parrudo, por isso que o S23 FE veio com o Exynos 2200, além de 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 de armazenamento. Para quem gosta de rodar todos os jogos pesados no máximo e fazer muitas atividades em multitarefa, ele é a versão mais barata com o melhor desempenho. E também é o primeiro da lista a vir com o Samsung DeX, que transforma o celular em um computador desktop. Essa é uma opção versátil e que deve começar a aparecer em promoções nos próximos dias, com certeza, tá? Ele tá aparecendo aí por R$ 2.300, eu já vi ele por R$ 2.100, e se ele aparecer por R$2.000, eu acho que já é bastante competitivo, porque como eu falei, o desempenho sobe bastante e você tem uma câmera de zoom quando comparada com a A55. Já para os fãs de SoC Snapdragon, o Galaxy S23 é a melhor opção para você que quer muito desempenho, muita câmera, mas ainda quer gastar menos de R$3.000 num celular. Por ser um topo de linha, espere tudo o que podemos ter de melhor num smartphone. Ele tem construção em metal, vidro, tem IP68 e um acabamento muito bem feito, além de bordas bem menores do que o S23 FE. O lado bom e o lado ruim é justamente o tamanho da tela. São 6.1 polegadas com Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz de taxa variável, o HDR10 Plus e 1700 nits de brilho, superior ao do modelo anterior, tudo com resolução Full HD+. Sem dúvida, o smartphone tem uma tela muito boa e o desempenho segue na mesma direção, com o Snapdragon 8 de segunda geração. Ele começa com 8 GB de RAM, 128 de armazenamento e tem até a opção de 512 que vira e mexe aparece em promoção. Esse conjunto é o suficiente para rodar os jogos pesados na resolução máxima, ter multitarefa e ainda rodar o DeX sem engasgos. Ele também recebeu todas as funções do Galaxy AI, que é uma coisa muito boa para quem quer essas novas funções do sistema Samsung, mas não quer desembolsar muita grana para isso. O ponto fraco desse smartphone é a bateria, mas você precisaria abrir mão, claro, de alguma coisa nesse pacote de vantagens. O importante é que ele vem com o carregador de 25 watts na caixa e carrega com pouco mais de 1 hora na tomada, além de ter o carregamento sem fio. Já no que diz respeito às câmeras, podemos ver que ele também vai muito bem, melhor que os modelos citados antes. É um salto grande quando você compara o 23 FE com o 23 normal. Não tenha dúvida, tá? Esse conjunto é muito bom, mesmo quase 2 anos após o lançamento. Quanto ao preço, no Mercado Livre ele tá saindo R$ 2.880, mas já apareceu por R$ 2.699, quase R$ 2.700, e também já tiveram versões com R$ 256 perto desses R$ 2.880. Eu já vi algumas promoções bem pequenas do AliExpress com Magalu por R$ 2.300 e pouco, mas eram poucas unidades. Então é um preço que pode chegar, mas é aquele lance, vão soltar
meia-noite da quinta-feira, 20 modelos, só para todo mundo ficar animado e logo vai acabar. Uma outra opção que tá ficando bem barata, que é muito parecida, é o Galaxy S24 normal, que já apareceu por R$3.000. Então tem que contabilizar essa diferença entre o modelo do ano passado e o novo. Os problemas são basicamente os mesmos, por conta do tamanho da tela, do tamanho da bateria, e o que vai mudar é um pouquinho do design, um pouco das câmeras, enfim, é um upgrade legal de ser feito se o valor desses dois celulares não estiver muito diferente. Agora, para quem curte um smartphone poderoso, mais atual e com uma tela melhor, o S24 Plus está aparecendo mais em promoção esse ano do que no ano passado com o 23 Plus. Ele traz uma tela de 6.7 polegadas, 120 Hz de taxa de atualização também e tela AMOLED, só que agora com um brilho maior, de 2600 nits. Essa tela também ganhou maior resolução, se aproximando ainda mais da versão Ultra, com a resolução de Quad HD+. São mais de 500 pixels por polegada, o que entrega uma qualidade de imagem bem legal. Esse celular, na boa, eu acho um celular que, assim, ele ficou meio perdido entre o normal e o Ultra, mas é um celular muito bonito, muito interessante. Na construção, como eu falei, ele mudou pouco, tem a lateral reta, assim como na traseira, misturando metal e vidro. Ele também conta com IP68 e é um celular bastante leve, mesmo sendo grande. Quanto ao conjunto interno de hardware, a versão S24 e 24 Plus conta com o Exynos 2400, além de 12 GB de RAM e versões de 256 ou 512. Se o S23 já era muito bom, eu não preciso nem falar do S24 Plus, tá? Esse cara é muito rápido e ele tá muito colado no Snapdragon 8 de terceira geração. Eles mandaram bem nessa última. Nas câmeras, a fidelidade de cor também tá interessante. A única coisa que eu senti nesse S24 Plus é que ele tá com um processamento de inteligência artificial muito forte, tá? Então se você vai tirar uma foto de paisagem e você gosta de uma imagem um pouco mais tratada, você vai ver que ela acontece por aqui. Agora, se você quer uma imagem mais livre, uma imagem com detalhes reais, eu acho que teria que ficar com o S23 normal. O conjunto dele, no entanto, é muito bom, tá? Ele tem um sensor de 50 megapixels como principal, outro com 10 para zoom de 3 vezes e uma ultrawide de 12, além de uma frontal também com 12, com gravação bem estável em 4K frontal, 4K traseira e até mesmo 8K na traseira, algo que consome muito espaço e que eu não gosto tanto de usar. Quando o assunto é bateria, eu posso dizer que esse smartphone também avançou quando comparado com seu antecessor. Ele aumentou a carga total, que agora tem 4.900 mAh, traz um carregador na caixa de 25 watts, mas pode carregar ainda mais rápido com 45 watts. Ele chega no final do dia tranquilamente, segundo os nossos testes, coisa que às vezes não acontece com o modelo que não é Plus. Em questão de preço, ele tá brigando diretamente com os iPhones da geração passada, custando ali perto dos R$4.000. Na loja da Samsung ele tá muito acima, então toma cuidado com isso. Eu acredito e espero que esse cara caia um pouco mais de preço, chegando ali nos 3.600, algo perto disso. Até porque ele vai bater de frente com o Galaxy S23 Ultra, que deve aparecer ali por 4.200, quem sabe R$4.000. O S23 Ultra, aliás, é um celular que eu acho que deve aparecer bastante nas promoções para acabar realmente com o estoque. No último ano ele chegou perto dos R$4.000, a versão S22, né? E eu acho que esse ano deve ficar ali 4.200. Com ele sendo vendido totalmente, quem deve aparecer um pouco mais é o S24 Ultra em promoções que vão chegar mais perto dos 5,5. E aliás, esse é um celular muito interessante. Ele conta com a mesma tela Quad HD do modelo anterior, uma tela AMOLED, e que agora tem bordas um pouco menos arredondadas que no ano anterior. Na construção, o S24 Ultra tem como diferencial ter o titânio nas laterais, que são até curvadas, como eu falei, mas menos do que antes. A tela tem 6.8 polegadas e ele é compatível com a S Pen, que já vem dentro dele, a canetinha inteligente da Samsung. Isso permite fazer diversas atividades com o aparelho, tanto tocando nele como em ações suspensas. O SoC, essa é a parte mais interessante, é um Snapdragon 8 de terceira geração, então tem diferença de desempenho. Ele conta com 12 GB de memória RAM e 256 de armazenamento, mas pode chegar até 1 TB de memória interna. E é justamente por conta desse processador que eu acho que as câmeras estão melhores, não só pelo hardware, mas por conta do processador. Aliás, o sensor principal tem 200 megapixels e a ultrawide faz uma foto macro, além de contar com mais 2 lentes de zoom, a menor com 3 vezes e a maior com 5 vezes, além de 50 megapixels e a possibilidade de zoom de 10 vezes sem perder qualidade. Olha, eu acho que esse conjunto aqui é um dos melhores do momento, então
vale a pena considerar esse celular. A bateria não é muito diferente do modelo Plus, mas ele tem mais capacidade, são 5.000 mAh para ser mais exato. Isso não garante que ele chega no segundo dia, na minha mão ele durou realmente até o final do dia e eu tive que botar para carregar. Com tudo isso, não tem como dizer que o Galaxy S24 Ultra não é uma das melhores escolhas se você tiver cacife para pagar ele. Eu acho que é um celular que evoluiu ano a ano, não mudou tanto do S23 Ultra, então se você conseguir economizar, 23 Ultra. Se der, pega o 24. Se a gente for falar de custo-benefício, o 23 é melhor, mas se for comparar o 24 Ultra com um iPhone, daí o 24 Ultra ainda é custo-benefício. E com isso nós chegamos às principais recomendações desse ano para a Black Friday aqui da Samsung. Nesses últimos meses, a gente percebeu que eles conseguiram tirar rapidamente os modelos anteriores do mercado. Então a gente não tem tantas promoções de modelos antigos. Vocês viram, né? A A14 já tá saindo mais caro do que o A15, então nossa recomendação foi a A15. O A35 também tá aparecendo mais em promoções, M35, A55. Então, aquele lance que a gente falava nos últimos anos de tentar pegar as gerações anteriores não tá acontecendo tanto quanto acontecia. Os modelos mais novos estão com maior número de promoções. Mesmo assim, fica ligado nos nossos grupos, nas nossas lives que vão acontecer tanto na terça quanto na quinta-feira da Black Friday. E claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!